bem-vindos ao CEPOD, podcast Chaves para o Despertar. E sejam muito bem-vindos, Márcia, Olá. Ana Paula, tudo bem com vocês? Tudo bom? Hoje a gente vai bater um papo sobre a energia dos mestres, sobre o ego desses mestres, como vários que passaram por aqui. E a gente vai identificar que muitas dessas histórias são extremamente parecidas, né? E nos levam a uma compreensão maior para a gente compreender o nosso próprio ego, as nossas próprias sombras e com isso despertar. Então, hoje a gente vai tocar nesse ponto, nesse assunto que é tão importante porque a gente coloca muitas vezes, né, esses mestres, essas entidades muito num pedestal e esquece que eles passaram por aqui também, né? Então vamos começar, né, Marcinha? Vamos falar sobre algumas energias aí, como é que foi para você, como é que você interpreta. Olá, pessoal. Eu quero dizer que para mim hoje está sendo extremamente importante e bonito pelos dois mestres que eu vou falar. Eu busquei muito compreender e entender, estudei muito, mas estudei aquilo que a gente já sabia, né? Mas tem muita coisa... É bom relembrar, né? E tem muita coisa escondida que quando você vai procurando, é uma surpresa a cada pesquisa, né? A cada coisa. Então, eu acredito e pedi para que hoje fosse um dos podcasts mais bonitos. Ai, que lindo! Que a gente vai fazer nessa energia, né, desses mestres que são tão gigantescos, mas também são tão seres humanos, que né? viraram humanos, exatamente, né? E então eu tô aqui Então esperando. conta pra nós, por favor, quem é que você vai falar hoje? Eu vou falar sobre o casal crístico, mestre Sananda, Jesus, e a mestra Nada, Maria Madalena. Eu acho que o que é muito legal da gente falar sobre esse movimento do ego é trazer a força que esses seres trouxeram para a humanidade sendo humanos. Sendo humanos. Né? Uma das coisas que a gente sempre acaba fazendo, e esse é o grande motivo do porquê que os avatares hoje, né, estão em todo mundo e não é mais unicamente um só, é por causa desse endeusamento. Né? Hoje, se a gente observar, tem muitas pessoas com muitas consciências extremamente relevantes, importantes, trazendo conteúdos, mas não ficou em um só. E nesse movimento é que a gente vai trazer a importância do equilíbrio que eles tiveram para ter um ego e suportar tudo que eles suportaram. Exato. Então, conte para nós. Não, e eu acho interessante, e foi uma coisa que me foi pedido muito para falar hoje, né, inicialmente, é que esta é uma visão, né, de todos os que a gente vai falar, do que a gente acredita, perfeito. do que a gente conhece e do que a gente entende, né? E é a nossa versão daquilo que a gente estudou, a nossa, né? versão daquilo que a gente acredita dentro do nosso coração, né? Não necessariamente precisa ser uma verdade para todo mundo, né? E a gente não quer... Aqui eu acredito que bater na crença de ninguém, né? As velas estão... Mas abrir, né? Abrir, se permitir, nos deem o benefício de escutar isso. O benefício, né, da dúvida e de pesquisar também sobre, né? Porque a gente tem uma crença e a gente foi doutrinado em algumas coisas e a gente acaba não abrindo aquilo que para outras possibilidades, né? E é isso que a gente vai trazer aqui hoje, né? Essa abertura de novas possibilidades. Então, isso foi uma das coisas que foi me pedido muito esta noite, para que falasse
sobre esse movimento, mas que não é para ferir a crença de ninguém, mas sim para trazer Um novo olhar, uma nova luz, uma nova perspectiva sobre isso, né? E de mais a mais que também influencia as pessoas a buscarem o ensino delas, né? Não é porque a literatura pertence a uma religião ou algo do tipo que você não pode se aprofundar nisso, né? Isso é bem Tanto que importante. hoje em dia tem muita abertura agora, principalmente sobre Maria Madalena, Sobre né? Maria Madalena. Então conta pra nós, quem tu vai começar a falar hoje? Sobre Jesus ou sobre Maria Madalena? Eu, na verdade, vou falar primeiro sobre Jesus. Tá. E como a gente está falando do ego, né? Eu quero trazer um trecho que eu anotei aqui, que eu acredito que seja de extrema importância nos meus estudos, que foram também com as cartas para Cristo, né? Foram cartas canalizadas que trouxeram a visão de Jesus, né? Do mestre Sananda, do que aconteceu com ele. E não do que foi escrito por outras pessoas sobre a vida dele. Até acontece que as primeiras literaturas, os primeiros textos bíblicos, né, datam de, se eu não me engano, 305 depois de Cristo. Então, Cristo não escreveu nada sobre ele mesmo, né? Outras pessoas começaram a contar essas histórias, né? E ele mesmo diz nas cartas para Cristo, né, que não foi nada que saiu dele, né? Ele escrevendo e tal. É muito legal essa parte, né? Foi uma visão que as pessoas tinham dele, né? E uma visão do que se entendia como igreja e como poder na época, né? Então, eu achei fantástico. As primeiras cartas, eu vou conversar para vocês que eu ouvi mais de 10 vezes cada uma. E principalmente a carta número 3, onde tem esse trecho, né, que eu quero trazer, que fala justamente sobre o ego, né? Então eu quero ler Leia. sobre o ego de Jesus Cristo. Isso é uma visão dele, né? Sobre o próprio ego dele. Sobre o próprio ego dele. Minha mãe fez o seu melhor para criar-me na santidade. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Como jovem, tornei-me impossível de controlar, um verdadeiro rebelde. Rejeitei qualquer ensinamento das tradições, preferindo o riso do que as atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício. Escolhi me misturar com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, me divertindo, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Apesar dos meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica, sem me importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito. Eu era profundamente emocional. E, em outras palavras, eu seria chamado de hiperreativo e hiperemotivo. E aí eu escrevi no final, Jesus era um emocionado. E eu acho incrível essa parte, onde ele descreve ele mesmo, né? Porque a gente tem a história de Jesus Cristo, do nascimento dele, né? Uma passagem até os 12 anos. E a volta dele na Bíblia, né, que a gente conhece na história, só aos 30 anos. Então, ele ficou sumido dos 12 aos 30 anos, né? E a gente não sabe o que ele fez. Na história não se conta, né, o que ele fez neste período. E nas cartas para Cristo ele fala, né, que ele era um fanfarrão,
que ele aproveitou a vida adoidado. Isso eu acho fantástico, que é uma quebra de paradigma muito grande. Exato. Porque para ele ter exposto e falado com a tamanha sinceridade e amorosidade por nós, ele tinha que ter vivido tudo o que a gente vivia. A parte boêmia, as dores, né? Ele usufruiu de tudo isso. E isso cai por terra uma perfeição que nos é vendida sobre a mestria desses seres. Porque se eles vêm para o planeta Terra, o objetivo maior deles é experienciar a vida humana. Porque se eles não sentir o que a gente sente, eles não têm como a gente dar exemplo daquilo que a gente não viveu. Não viveu. E é exatamente isso, assim, eu na minha vida toda, eu sempre fui uma rebelde na questão de eu não conseguia enxergar esse Jesus perfeito. Nunca consegui. Porque, para mim, ele realmente tinha que ter vivido, né? E o cara era foda, né? Desculpe a palavra, mas ele era muito, porque assim, ele não era isso que a igreja prega hoje, né? Ele era o cara do povo. E para ser quem ele era, ele tinha que ser o cara do povo. Ele tinha que viver isso, né? Porque é no povo onde a gente mais toca as pessoas. Né? Exato. E é isso. onde está a grande maioria. E né? é onde- Exatamente. Não tem como ser diferente, né? E é muito muito bonito assim quando ele diz, tem alguns trechos assim até que eu não trouxe para não ficar um tanto quanto pesado, mas ele aproveitou a vida de todas as formas. É um Que a livro gente- maravilhoso, gente. A gente super indica vocês lerem. Que a Cartas para Cristo. gente Cartas para Cristo. Uhum. E a gente tem a tendência a endeusar, né? E nas cartas ele mesmo diz que ele não gosta desse papel, que ele não quer que a gente tenha essa visão dele, porque ele quer que a gente veja ele como um igual. E o mais incrível assim das coisas que eu li é que ele diz que ele não quer ser um salvador. Ele veio só para ensinar o amor. E a gente foi doutrinado e cresceu com essa expectativa de que a gente precisa de um Salvador para salvar a gente dos nossos pecados. E aí a gente vem lá para aquele nosso primeiro podcast, né? Onde a gente fala que o objetivo desse movimento todo é entender que a gente é canal para isso, né? A gente é um templo sagrado. Nós temos esse propósito na nossa vida. Se ninguém encontrou ainda o seu propósito de vida, é encontrar dentro de si o seu próprio caminho, a sua própria cura, seguir na vida com os seus sonhos de uma guiança pacífica dentro de si, né? Sem dar poder a ninguém, né? Ou a nada. E é isso que ele também quer, né? Ele deixa bem claro no livro. E ele deixa muito claro isso, né? Que ele quer que a gente entenda que a gente é tão ou mais do que ele. Que a gente Essa pode, parte né? é poderosa, né? Ele diz, vós sois deuses. E o que eu fiz, vocês podem fazer muito mais. Então, é muito interessante esse olhar. E aí, alguns, né, podem se perguntar e podem questionar a gente. E foi uma das coisas que ele também disse. Como que eu vou saber se essas cartas são verdade? Como que eu vou saber se o que está escrito nas cartas para Cristo é verdade? Como? E aí ele diz, ninguém vai te dizer se é verdade ou não. Isso é o teu coração que vai entender. Se você achar dentro do teu coração que
essa é uma verdade que você entende, que você acolhe, que você sente que faz parte mesmo de tudo isso, tá aí a tua verdade. E a verdade da gente está dentro do coração da gente, né? Que é o sentir, Que né? é o sentir. Então, por isso que eu disse no início que a gente não quer mexer nas crenças de ninguém e não quer bater né, nas crenças da igreja, principalmente, mas a gente quer demonstrar um novo olhar e que cada um que ouça isso, entenda e busque dentro do seu coração se isso é verdade ou não. E para mim faz total sentido. Dito isto, eu queria trazer, então, né, uma visão mais cósmica de Jesus, do nosso mestre Sananda. Fala um pouco sobre isso, Márcia, porque as pessoas elas não sabem que Jesus, dentro de outros estudos, ele tem outro nome, Sim. né? Então, além de ser Jesus Cristo ou um ser crístico, ele também tem outros nomes, né? É importante tu trazer isso. E é interessante porque, assim, o mestre Sananda, né? Ele é uma consciência cósmica que ele veio da constelação de Sírius. Ou seja, ele é um siriano. Ele é um siriano e ele, para estar como Jesus, ele teve que trabalhar durante 1000 anos, baixando a consciência dele, para chegar neste nosso nível. E o que seria baixar essa consciência? Ele teve que densificar e ele teve que aprender a ser um ser humano, porque ele é um ser completamente energia, né? Um ser crístico, filho de Deus, como tantos outros, né? Como eu, você, Gabriel. E ele é uma consciência muito mais elevada. O eu superior dele é Micael, que é o filho mais próximo de Deus. Então, Mica é a consciência superior de Jesus Cristo, né? E ele veio com a missão na nossa galáxia, né, de ser o Jesus Cristo cósmico, né? Isso, cada galáxia tem o seu Jesus Cristo, tem seu próprio Cristo, né? E o que eu acho interessante é que hoje se fala muito do mestre Sananda, mas está se entendendo e se buscou falar do mestre Sananda para que a gente consiga ter essa consciência mais elevada de que ele é um ser cósmico. E até tirar, né, ele da ligação com a energia de Jesus. Né? Para tirar exatamente essa ligação da energia de Jesus e daquele Salvador e do Cristo que foi crucificado, né, por nossos pecados e tal. Então, hoje está se entendendo e está se trocando este nome, né, para que a gente entenda que ele é amor e a salvação é você. É tu com tu, né? É você que faz. Então, assim, ele vem da constelação de Sírius, né? Ele é o nosso Cristo planetário. Ele é tipo um advogado do planeta, né? E ele vem da linhagem dos Kumaras, né? Que é uma linhagem siriana. E aqui eu quero dizer que eu já estava me preparando para isso, quando eu escolhi falar de Jesus, porque numa das cerimônias da ayahuasca, antes da cerimônia, eu até comentei com vocês que eu tinha recebido, né, um mestre, um novo guia, e esse mestre é Sanat Kumara. Ele também é da linhagem do Raio Azul, da linhagem de Cristo, e ele é irmão de Jesus Cristo, né? Ele é da mesma família. Então, às vezes a gente pensa, como assim, irmão, né? Como eles são
consciências cósmicas, eles têm família também, né? E a família cósmica dele é Sanat Kumara, o Maitreya e o Mestre Kutume. São irmãos de Jesus Cristo. Que legal. E ao lado do Mestre Kutume, hoje, ele exerce a função de instrutor do mundo. Até meados ali de 1854, ele era o regente, o Chohan do raio Rubi Dourado. E quando ele entregou o cargo, o posto para a mestra Nada, né, Maria Madalena, ele então subiu de cargo, digamos assim, e virou um instrutor do mundo, né? O nosso advogado mesmo, né? Então, esse é o cara que a gente conheceu aqui como Jesus Cristo, que densificou tanto para viver o que a gente vive, para viver as experiências, e é o que a gente dizia, né, anteriormente, lá no primeiro, segundo podcast, que a gente está aqui para experienciar, né? E ele veio para isso, né? Ele veio para experienciar e para nos ensinar esse amor incondicional. Eu acho que uma das coisas que também pode ajudar o pessoal a entender o que é densificar é imaginar, por exemplo, que seja uma pessoa de 10 metros de altura, né? Que era provavelmente muito maior que isso, porque ele não tinha um formato físico, né? Mas essa energia, então, do tamanho de um prédio, e ter que ir diminuindo para esse tamanho humano, né? De no máximo, aí hoje a gente sabe que as pessoas têm 1,80 m, 1,60 m, né? Antigamente tinha tinha muito mais gente acima de 1,90 m. Nós estamos agora numa geração que a grande maioria tem 1,80 m. Então, é isso que também é essa redução, né? Porque ele tinha que... E para isso se perde a consciência. Quando a gente vai reduzindo, a gente tem que deixar, né? E aí que entra o véu do esquecimento, né? Isso que eu queria falar. Ele precisou esquecer quem ele era, né? Para vir para cá. Porque ele precisava justamente dessa experienciação aqui na Terra, né? Então, assim, ele veio, ele densificou, é bem interessante o exemplo que tu usou, não só em tamanho, mas em energia, né? A energia dele precisou ser completamente diminuída, né, e adormecida para que ele vivesse isso. Então, tem muitas histórias assim que dos 12 aos 30 anos ele viajou muito, ele viveu muito. Ele estudou estudou e conheceu o Egito, ele estudou e conheceu o hinduísmo, ele viveu muitas culturas diferentes. Estudou muito cabalismo. Ele estudou bastante, e para que isso fosse acoplado aos poucos, né, as informações e os downloads viessem, ele precisava dessas informações, que é o que a gente faz hoje também, né? É estudar. Todo mundo faz a mesma coisa que ele fez. Para você relembrar e né? acoplar no físico. Porque tudo está aqui, né? Eu já disse isso outra vez. Tudo está dentro da gente. E esses conhecimentos todos, eles só estão adormecidos. Então, ele viveu a vida, ele estudou, ele conheceu, ele passou por diversas culturas e aos 30 anos ele voltou, né, para a terra dele. E nessa volta à terra dele, ele encontrou João Batista, que era primo dele, e João Batista já fazia um trabalho de evangelização. João Batista já era um líder na época dele. E
E João Batista fazia os batizados. E Jesus foi batizado por João Batista. E no momento do batismo de Jesus, foi o momento que o eu superior dele, Micá, entrou de novo na consciência dele. E ele entendeu a missão dele na Terra. Ele relembrou. A partir do batismo de João Batista, né, nele, ele relembrou e todos os downloads foram chegando e ele entendeu quem ele era e o que ele estava fazendo nesta terra, né? E qual era a missão dele. E aí, na Bíblia se fala também muito depois do batismo dele, ele foi para o deserto e ele ficou no deserto durante 6 semanas, em jejum, recebendo todas as informações que ele precisava, né? E é incrível, assim, porque na Bíblia fala que ele foi tentado por serpentes, que ele foi... e ele mesmo diz, assim, que ele, na verdade, essas tentações vinham da mente dele, né? Do ego dele, que estava bugando. Porque eu imagino que seja muito difícil, né, para um cara que viveu na boemia entender que ele é o cara que veio para ensinar o amor, para ensinar, né, as pessoas o amor incondicional. E então ele passou essas 6 semanas no deserto e sofreu muito, pediu para o Pai, né, para Deus, para o Todo, libertar ele daquilo também, porque aí bate no ego da gente, né, e bateu no ego dele que ele não iria suportar aquilo. E então foi uma briga muito grande dele com ele mesmo, né, até ele entender esse significado todo que ele tinha para a Terra. E aí ele fez o que a gente conhece, né? A partir dessas 6 semanas no deserto, ele voltou e aí começaram os milagres, né? Começaram todos os feitos de Jesus. É muito lindo a gente poder imaginar o poder que Jesus teve para esse movimento, né? E esse poder era interno, né? Era se desmistificar de tudo que era prazeroso no planeta Terra, né? Sair dessa coisa do estímulo, né? Do estímulo da anestesia, do conflito, né? Porque uma das coisas que a gente precisa entender é que quando a gente está muito para o lado direito, para o lado esquerdo, eu sou do partido tal, eu sou da religião tal, a gente está realmente no extremo. E foi o que ele fez. Ele vivenciou os extremos para entender o caminho do meio. Então, hoje eu quero trazer aqui para nós, para a gente conversar sobre Francisco Cândido Xavier, né? E Madre Teresa de Calcutá, né? Então, são seres que têm um campo de energia muito forte com relação a uma religiosidade ou então a uma doutrinação. Que uma das coisas que a gente precisa entender é que tanto uma doutrina quanto uma seita, uma religião, eles têm um objetivo de nos colocar sempre num molde, né? Nos moldar. Então, eu quis trazer muito Madre Teresa de Calcutá, porque a minha avó tinha, né, um carinho muito grande por Mãe Maria, Madre Teresa de Calcutá, e era uma imagem que ela sempre tinha. E era uma intimidade que eu tinha. E uma das coisas que me chamava muito a atenção com relação à Madre Teresa foi a dificuldade que ela teve de fazer o trabalho dela.
Diferente da nossa história que a gente estava falando de Jesus, que ele passa dos 12 aos 33 anos, ela sempre soube o que ela ia fazer, ela já tinha esse intuito. E ela teve muita dificuldade dentro da própria instituição, né, das freiras, de as pessoas não acreditarem que ela tinha capacidade daquilo, porque ela estava querendo aparecer. Tem uma frase que a gente estava vendo ontem dos filmes, enfim, e várias outras informações que tem, é sobre ela querer se colocar no lugar de Jesus. Né? As freiras daquela época tinham um medo muito grande de que aquilo que ela estava fazendo, no fundo, era para querer ser igual a Jesus. E ela nunca quis isso. E também pelo processo do fato de ser mulher, trazendo uma voz nova, né? Algo diferente. Então... E quando ela vai, então, né, para essa energia, que ela vai para essa parte lá mais ocidental, né, ela tem o conflito da religião. Então, o pessoal do hinduísmo, do budismo, eles ficam contra ela. Como que você vem aqui, você quer pregar a sua... O tempo todo ela estava num conflito de apaziguar o que as pessoas achavam sobre ela. E ela tinha uma... Sobre a religião dela também, né? Sobre a fé dela, né? Ela... Quando ela disse que ela iria fazer esse trabalho, e a primeira coisa que ela foi questionada se ela continuaria sendo freira. E ela disse, gente, isso não está em debate. Eu vou trabalhar como freira. Eu sou uma pessoa que vim trabalhar para Jesus, para Deus. E esse é o meu papel. Eu sou uma freira e você sempre, independente da igreja me autorizar ou não. E uma das coisas que quando ela começa a trabalhar, ela encontra uma casa que me lembrou quase a história de Jesus, né? A casa onde Jesus nasceu. Cara, era caída aos pedaços a casa que ela conseguiu encontrar. E um senhor vai e diz para ela, olha, eu tenho uma casa bem legal e eu vou precisar quando a minha filha se casar. E aí ela pensa assim, meu Deus, mas talvez não demore muito. E a menina tinha 6, 7 anos. Então ela passa um bom tempo naquele lugar, só que aquele lugar era um lugar abençoado para a religião, que era da deusa Kali, que era uma deusa que cuidava, então, de pessoas com muita deficiência, com problemas físicos no corpo e na alma. E aí, nesse período que ela fica lá, ela é atacada o tempo todo. As pessoas ficam lá na frente dizendo que ela está querendo rebanhar as pessoas para a religião, e ela simplesmente ignora as pessoas, traz as pessoas que estão doentes para lá, até que uma dessas pessoas entra lá e questiona, o que tu está fazendo aqui? E ela disse assim, ela nem para o que ela está fazendo. Ela disse, eu simplesmente estou aqui a trabalho. Mas tu vê como é interessante isso, né, Ana? O que eu falava, que Jesus pediu, né? Vós sois deuses, né? E vocês podem fazer tanto quanto eu ou mais. Ela fez isso, né? Mas existe essa coisa das pessoas não aceitarem o que são, né? Não aceitarem essa mestria. E muitas vezes não deixar a pessoa que está sendo canal para isso, né? Não, então é isso. Um monte de gente ao contra, né? E uma das coisas que se observa muito é que ela não dava espaço para ninguém conversar, sabe? Ela ia e fazia. Tanto que os padres diziam, você é muito teimosa, você não escuta. E ela dizia assim, mas eu só tenho que fazer o que me foi me dito. Isso é o ego, né? O ego usado pro lado bom. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E ela tinha uma persuasão muito grande. Então, diferente do que as pessoas veem, né? Ela com aquele jeitinho pequenininho dela. Gente, ela era muito teimosa. Ela ia e fazia. E braba. Né? Então, essa é uma questão que a gente precisa entender, que ser enérgico, saber dizer não e principalmente não escutar o que os outros estão pensando da gente é importante. Eu acho que
Madre Teresa de Calcutá, ela trouxe muito isso, que ela ia fazer custe o que custasse. E as pessoas do nada apareciam para ajudar ela. E quando ela encontrou esse lugar, uma das coisas que mais foi questionado é: da onde vem o dinheiro? E ela dizia: o dinheiro brota, o dinheiro aparece. Simplesmente vem. E aí o pessoal dizia: não, não pode. Tamanha a energia do amor que movimenta as coisas, né? Olha só, isso é muito importante. Tamanha a energia do amor que movimenta as coisas pra tudo ficar no seu lugar. Não precisa ter milhões, mas precisa ter o necessário pra aquele dia. E é muito e ela legal. dizia: eu só preciso para hoje, né? Ela sempre dizia isso. E uma das coisas que eu acho que é extremamente, para mim, conhecendo a história dela, ela se doava 100% para aquilo, o que a gente pode ver que é extremamente dificultoso isso, e desde o início da vida dela. Ela sempre teve esse movimento e ela vinha de família abastada. E uma das coisas que eu acho que é muito legal para concluir sobre Madre Teresa de Calcutá é a persistência. Ela era extremamente persistente. E falando sobre o ego dela, então, ela era teimosa. Ela era uma mulher saber disso. teimosa. Na minha percepção, como a gente falou antes aqui, né? Sobre o que a gente sentiu de falar. E eu, sinceramente, entendi por quê, né? Porque eu tenho essa energia também. Não, tem que fazer, tem que fazer. Então, é muito bom a gente poder ver que tem alguma ligação, pelo menos para mim, né? Sobre ela ser uma mulher extremamente persistente. E Chico, né? Que eu acho que é muito importante falar sobre o Chico Xavier, que para mim, nesse período que eu fiquei 14, 16 anos dentro do kardecismo, era o quanto o Chico sofria fisicamente. O Chico também, ele sofreu desde pequeno abusos físicos, né, da madrasta. Ele tinha uma doença muito severa nos olhos. Ele sempre tinha um problema, uma vaidade surreal com aquele cabelo dele. E ele usava, né, peruca. E para quem não conhece a história, quando o Chico resolveu usar a peruca, até os espíritos questionaram ele. Como assim? Ele, me deem o direito? É uma vaidade minha. Porque o ego falando. Ele servia desde pequeno para a espiritualidade, né? Então, uma das coisas que eu acho que é extremamente forte falar sobre o Chico, porque é muito... Ele é uma pessoa que abriu o campo espiritual para o todo. Eu acho que o Chico ele foi um ser que abriu não só para o kardecismo, mas ele foi uma pessoa que abriu a espiritualidade. Eu, particularmente, vejo dessa forma. E uma das coisas que eu acho que ele mais teve que aprender foi aceitar o corpo físico dele, com falhas. Tem uma parte que eu acho muito legal, que foi quando ele entrou na puberdade e ele começou a ter a energia sexual e não saber como fazer com aquilo. Então foi indicado para ele abraçar uma árvore. Então, os espíritos disseram para ele, para você soltar essa energia, porque ele não poderia soltar da forma tradicional, que era ter uma relação sexual, porque ele estava a trabalho, ele sempre soube. Então eles diziam, vai lá e abraça a árvore. Descarrega essa energia. A terra. E ele fez isso por um bom tempo. E uma das coisas que eu acho muito legal sobre o Chico também, que talvez as pessoas não saibam, porque falar do Chico Xavier, ele é meio que algo que se fala muito, se conta muito a história dele. É o respeito que ele tinha para com todas as religiões, todas as formas de pensar. Teve uma senhora uma vez que veio até ele
E estava tendo muito ataque na casa dela de cobras. Então, ela já não sabia o que fazer, ela já tinha pedido para ir benzer, ela já tinha pedido para o padre, e ela veio até o Chico. E ele disse: olha, o seu caso é de uma pessoa que conheça a terra. Então, você precisa encontrar um benzedor, uma pessoa que tenha ligação com terra. E era essa facilidade também que o Chico tinha de dar poder às outras pessoas que também tinham essa habilidade. Ele não ficava preocupado com isso. E eu acho que, para mim encerrar, para falar do Chico, eu acho que uma das partes que eu acho mais cômicas dele, e fala sobre o ego dele, sobre o medo dele, é a parte em que ele vai pegar um avião. Sim, essa é fantástica. E é surreal, porque ele entra em pânico. Ele entra em pânico dentro do avião e ele começa a gritar desesperado. Como todo mundo que estava lá, né? Mas, na verdade, as pessoas começaram a se desesperar Porque ele estava desesperado. E Emmanuel, que é o mentor dele, chega e diz: Chico, o que é isso, criatura? Eu vou morrer! Eu não aguento isso! Eu vou morrer! Eu tô desesperado! Eu preciso gritar! Eu sou um ser humano! Eu tô com medo! Eu vou morrer! Nós vamos morrer! E aí o Emmanuel vai e diz assim: Chico, para! Todo mundo um dia vai morrer! Mas nós vamos morrer agora! Então morra com dignidade! E aí ele diz: para, homem! Então, ele era um ser humano. Ele era uma pessoa que tinha medos, que tinha dores, como todos nós. E eu acho essa parte fantástica para encerrar, porque é muito cômico. No filme ainda eles trazem de uma forma muito cômica, né? E eu acho que é isso que eu queria trazer dos dois, né? Essa parte da dor física que o Chico passou durante a vida inteira dele e essa determinação de Madre Teresa de Calcutá. É muito interessante que eu levei muito tempo para entender que a espiritualidade é como se fosse uma grande empresa, né? Assim como o Chico tinha aquele espectro que ele olhava as situações e ele orientou até mesmo essa moça, né? Procurar alguém que conhecesse, porque Chico conhecia uma linha, filete, né? uma linha de espiritualidade. Então, ele trazer isso para as outras pessoas, isso é muito importante, porque não existe só uma coisa, então não existe só uma verdade, né? E eu gosto muito... tu vai falar de quem, Gabi? Eu vou trazer algumas historinhas aí. Conta pra nós, quem tu vai falar? Eu vou trazer sobre um mestre muito importante que eu comecei a ter muito mais curiosidade sobre ele. Sobre ele e sobre uma outra versão totalmente inversa desse mestre, que vocês vão entender. E que não deixam de ser mestres apesar de estarem em níveis vibratórios diferentes, né? Então, quero começar com Siddhartha Gautama. É um dos meus mestres mais... Sempre quando eu vejo alguma coisa dele, sempre tem alguma coisa nova para aprender, né? Então, trazendo muito sobre essa energia do Buda. Buda tinha tudo para ser o cara porra louca, né? Porque nas histórias, né, ele era um príncipe, né? Um príncipe que tinha tudo do bom e do melhor, as melhores mulheres, as melhores comidas, ele tinha tudo. E dentro dessa redoma, o pai dele traz muito aquele berço de ouro que a gente diz, né? Que existem pessoas que nascem em berço de ouro e Buda foi uma delas, né? O que o pai do Buda fez? O pai do Buda queria privar ele do sofrimento, né? E já dizia enquanto Buda nasceu, né, que a mãe dele se segurou, né, na hora do parto em uma árvore desceu até ela e ela segurou nos galhos da árvore para poder ter força, para gerar aquele ser tão iluminado que estava para nascer. E ela, né, traz o parto
E dizem que depois de algum tempo, né, um ano de vida, Buda, por onde passava, ele soltava as flores de lótus brotavam. A cada passo que ele dava, flores de lótus brotavam. Qual que é o simbolismo disso, né? A energia do amor, né? A energia do amor incondicional, que ele era uma criança tão iluminada que você olhava e sentia, mesmo que ele não falasse nada, né? E já diziam também as más línguas, velhas línguas, que desde criança ele sempre falava que ele ia trazer a libertação do sofrimento. Dentro disso, quando o pai dele vai mostrar, vai apresentar ele ao povo, né, que existe isso até mesmo na Igreja Católica, né, que você vai apresentar e é o Nas outras processo, igrejas também. processo de batismo também, né? Uhum. Quando ele vai apresentar ao povo da Índia, um xamã vem muito feliz receber ele e ele diz, né? Então todo mundo fica muito surpreso com aquele xamã que vem, o que será que ele vai dizer, né? E ele começa a chorar, é muito emocionante. Ele começa a chorar de tamanha felicidade, e as pessoas ficam meio assim, né? Mas o xamã tá chorando, né? O homem mais sábio daqui, vai acontecer alguma coisa de ruim, né? E ele não, né? Eu só tô chorando de felicidade, porque eu não vou ter o tempo suficiente para aprender tudo que esse menino vai trazer para vocês. E aí esse xamã se despede e tudo mais, e ali se cria o primeiro conflito com o pai, que o pai diz, não, ele vai ser rei, e o xamã diz assim, ó, não é bem assim, né? Então, a partir desse momento, o pai dele faz de tudo para ele ser rei, para ele ter aquela posição, para ele, porque Buda era um ser muito belo, muito bonito, forte, sempre foi cercado daquele mundo de ilusões boas, e o pai dele então cercou ele de tudo quanto é tipo de forma, e ele sempre viveu até uma certa idade dentro do palácio e nunca saindo para outras regiões. Então Buda achava, Siddhartha Gautama achava que o mundo era aquilo ali. Era aquilo ali, que as pessoas eram perfeitas, eram jovens para sempre. Sempre feliz. Sempre felizes, que eram adornadas em ouro. E em um certo momento ele escuta uma música, né? Alguém tocando uma música. E essa música encanta ele. E ele pergunta, né? Ele vai até onde a pessoa está tocando a música. Ele pergunta, de onde é essa música? E ela diz, essa música é dos deuses, é de uma outra realidade. E ele busca, ele tem essa primeira curiosidade, né? Então acho que esse é o primeiro momento, né? De todos os mestres, ter a curiosidade. A curiosidade gera você ir para um determinado caminho. E Buda E para nós também, né? Exatamente. Como seres humanos, a curiosidade. Então ele queria conhecer aquilo que ele não conhecia, né? Sair do palácio. E ele foi. E aí ele começa a ver que o mundo não é essa beleza, né? Que o pai dele sempre tentou proteger. E naquela briga, né? Pai e filho, ou filha e mãe, e filha e pai, é aquela coisa, né? Bateu ali, cada um se separou, e o pai dele fechou os portões e ele foi viver a vida fora do palácio. E aí o primeiro movimento que ele se junta é a uns certos aborígenes que buscam essa iluminação na floresta. Então eles dizem, né, que eles jamais vão sair da natureza, né, de viver com a natureza. Eles eles não comem, né, eles tratam a natureza. Um sacrifício bem dolorido, né? dolorido. Então Buda padece muito o corpo dele, ele vai entendendo, ele fica durante 5 anos, 4, 5 anos vivendo com esses aborígenes e trazendo todas as formas de padecer o corpo, achando que não comer, não fazer tal coisa e simplesmente ficar em torno da floresta, das árvores, ele ia se iluminar, ser o mais puro possível, até que ele percebe que não é bem assim, né? E ele sai daquilo ali, né? E aqueles primeiros companheiros deles, né, eles julgam ele, porque ele achou outro caminho, então ele convida eles para virem e ele sai daquilo ali. Saíram da caixinha, né? E ele saiu. E é muito bonito, né? Como ele sai, porque ele tá ali naquele processo de meditação, né, amor? Uma meditação consciente com os animais, né? E ele escuta um senhor passando no rio falando sobre a corda, né? Uhum.
E ele está explicando para uma pessoa ali que se tu segura demais a corda, você dá o extremo da corda. Então, se você deixar ela solta demais, ela também não vai fazer. E aquilo despertou ele. Aquele né? foi a primeira sacada, né? Que é o que eu acho que todos os mestres entenderam. O caminho do meio, o caminho do equilíbrio. E a partir disso, aí ele sai, então... É muito bonito, né? Tem alguns filmes de Buda que trazem, quando ele medita, uma serpente aparece, né? E essa serpente é o quê? Em várias culturas tem esse simbolismo da serpente, mas é aquela proteção, né? Então, Siddhartha Gautama, ele traz muito essa parte do caminho do meio, da meditação, trazer a luz búdica. E o que é a luz búdica? É o estado, esse caminho do meio da doação do amor, né? Existe um filme que eu gosto muito, que traz sobre várias partes, quem nunca soube de todas as partes, assim, que envolve seres multidimensionais e tudo mais. Como é que é o nome do filme, né? É Sol? Não. Eu não me lembro, amor. O nome do filme é O Templo do Sol. Eu acho que eu mandei pra Márcia. É o Templo do Sol. Foi o que tu me mandou ontem, é o Templo do Sol. E é muito As Leis do Sol. As Leis, do Sol conta sobre esse processo das encarnações dessa luz búdica, dessa... E fala sobre toda a parte multidimensional, toda né? a parte multidimensional, toda a parte terrena, e sobre as encarnações dessa energia do Sol, né? Eu sempre fui muito conectado a essa energia do Sol e eu não entendi por conta disso, né? Que traz essas várias encarnações, fala de Atlântida, fala da origem, fala de Vênus, e aí eu trago uma questão muito legal sobre o planeta Vênus, que dentro da astrologia é o planeta que traz a energia do amor, né? E o que essa energia do amor traz nesse filme, que é a consciência da nona dimensão, que é El Cantare. El Cantare, dentro de Vênus, traz essa parte do amor incondicional. E ali foram feitas as primeiras experiências dentro dessa galáxia, né? Que foram os primeiros seres de amor incondicional. O que tu quer mostrar aí, Marcia? Não, depois eu falo. Então, tá. Então, essa consciência El Cantare foi a que originou, depois de muitas milhares de anos, a primeira experiência adâmica aqui no planeta Terra. E aí vem contando, né, que Buda teve vários despertares, né, não só Buda, mas El Cantare, várias expressões dessa mônada, dessa energia cósmica, encarnou no planeta Terra. O que é uma mônada, amor? Explica Uma para as mônada... pessoas poderem entender. Uma mônada, vamos pegar a consciência que nem a Márcia disse de Jesus Cristo. O ser Sanat Kumara. Mika ou Sanat Kumara, né? Sanat Kumara é irmão dele. Tá. Então aqui tá Mika. Isso. Não é como verdade, se fosse assim, mas é como se fosse assim. O todo, né? É o todo, e aí ele se divide. Ele vai se dividindo em partes, né? Que daí, digamos, o todo dividiu em Mika e outras partes, e essas outras partes foram se dividindo também, né? Eu gosto da palavra multiplicação, eu não vejo divisão no universo, né? Isso é verdade. E aí eles se multiplicam, então certas partes de consciência vão descendo para ter várias experiências. Então, como esse ser da nona dimensão El Cantare, ele deu várias pequenas expressões dele mesmo, né, várias multiplicações dele mesmo para experienciar como várias, se fossem raízes, então. Várias né? raízes, né? É como se fosse a nossa ancestralidade. A mônada é o principal. O principal. E existem alguns principais, né? Então, exatamente. Não existe uma mônada só, né? Exato. Então, eu super recomendo vocês olharem esse filme. As Leis do Sol, ele é de desenho, gente. É maravilhoso, mas traz uma parte multidimensional fora do comum, de tudo que você aprendeu. Inclusive, traz as partes sobre os Anunnaki, sobre Enlil, sobre várias culturas sumerianas, egípcias e gregas também. Trazem várias partes, inclusive de Atlântida. Não, que somos todos ontem, apaixonados. quando a gente tava revendo, eu disse, tá, Gabriel, cadê Buda aqui nessa história? Ele, calma, mulher, daqui a pouco ele chega. Porque nós já tava mais de 40 minutos e falando, e era toda uma leitura. E eu digo, meu Deus, mas onde é que tá? Porque não parecia que
né, que não tinha contexto. Então é muito sobre isso. Quando chega essa parte de Buda, Buda já era muito iluminado, né? Esse ser que é a consciência cósmica já é muito iluminado. Nós somos muito iluminados. Ele era um ser crístico também. Também. Né? Ele era um Cristo planetário, né? Exatamente. E traz muito sobre isso. Apesar de ele reencarnar várias vezes, cara, todas as vezes ele tem que despertar. Então, tipo... E é o que a gente tem que fazer. E é o que a gente tem que fazer. Porque independente de 1, 2, 40, 20 mil vidas, todo o processo vai ter esse caminho do meio para trilhar. Isso foi o que mais trouxe, né? Um outro mestre, que eu agora trazendo o oposto disso, que eu vejo como mestre, tem gente que não... mas aqui, voltando ao processo... Como a gente estava falando, é uma coisa bem pessoal da gente, pessoal. né? E abrir um novo olhar para... eu li um tempo atrás O Guardião da Meia-Noite, que conta a história do Exu da Meia-Noite. Atrás de ti o livro. Esse é o livro, né? Do Rubens Saraceni, inspirado aqui na energia do pai Benedito de Aruanda. Então, esse livro aqui, gente, traz uma leitura muito importante sobre o que quem são os Exus, quem são essa energia, e trazer também que essa experiência aqui descrita pelo Barão, né, que é o Exu da Meia-Noite, ele teve uma vida muito complicada. E uma sucessão de erros faz com que você experiencie mais erros, né? Então, a história é muito bonita. Então, essa sucessão de erros se dá pela experiência dele com mulheres, né? Então, ele marca um casamento. Eu vou resumir a história, não vou dizer. Querem, vão comprar o livro, tem na internet, né? Leiam. Tem audiobook também. Tem audiobook. Mas ele acredita que essa mulher, então, depois de um tempo que ele vai se casar, ela não é virgem, né? E ele fica louco, né? Porque ele queria uma mulher virgem, que não tivesse outros relacionamentos. Enfim, aí essa sucessão de erros se dá quando ele quer, então, se separar dessa mulher, porque ele sai perturbado, né? Com aquela expectativa que ele gerou em cima dela. E ele tenta armar algo para essa mulher passar vergonha e tudo mais. E pra ele ter motivo, pra ele ter motivo, né, para as outras pessoas, para ele terminar o relacionamento, né? Cerca de 400, 500 anos atrás, naquela época a gente sabe que era uma coisa meio assim, né, de você se separar, né? Principalmente o relacionamento com uma pessoa rica, que ele era rico, né? Tinha essa... Percebe, né? Na nossa história, tem muitas pessoas que são ricas, tem outras que não são, né? Então, tem muito sobre isso. Mas esse não é o ponto. O ponto é que ele cria essa expectativa em torno dessa moça, e essa sucessão de erros se dá quando ele tem a genial ideia de contratar um escravo, né? De pedir a um escravo dele para que se deitasse ao lado da cama dela, e que quando ele chegasse em casa com os amigos, aí os amigos ali iriam ver e ele teria um motivo para se separar. Dito e feito, acontece o negócio, só que um dos amigos dele dá um tiro no negro, e nesse rapaz negro, né, ele morre, e aí começa a sucessão de erros, né? A mulher sai e vai indo para a floresta, e ele vai indo atrás daquela obsessão dele, né? Entendendo que ele fica totalmente fora de si, e ele, querendo ou não, armou uma tragédia, né? E ele vai fazendo tragédias... Né, não esquecendo que a gente está falando do ego, né? Exatamente. E esse... O Exu da Meia-Noite, a história dele, ele mostra muito o ego, muito né? ego. O ego negativo, né? Essa parte sombria nossa, que a gente dá muito mais ouvido, né? E essa sucessão de erros vai acontecendo, né? Por ouvir esse ego negativo, pelo controle, pela posse, né? Sucumbir aos desejos da carne dele mesmo, né? Não colocar isso de lado e ouvir o coração. E aí vai acontecendo várias e várias coisas, até que ele vai lá pro astral, enfim.
leiam o livro. Tá, mas aí ele se torna um Exu. Exatamente, né? E dentro ele se torna um Exu, realizando trabalhos. Alguns trabalhos na época não eram tão legais, então ele fazia trabalhos negativos, sim, mas como uma forma de se redimir para o universo, para o Criador, ele resolve então lá no astral, lá dentro das do seu castelo, das suas energias, ele começa a proteger as mulheres, porque em vida ele agrediu muitas mulheres, né? Então ele começa a proteger essas mulheres que vão para o astral, para a energia mais densa, e ele começa a trazer isso como uma forma de se redimir. Então ele protege essas mulheres, né? Eu acho que uma coisa que é muito legal a gente falar sobre a força dos Exus é que eles sempre vão trabalhar com essa energia mais rigorosa. Eles Não quer dizer que eles sempre sejam maus, né? vão trabalhar com essa energia de força e que para muitas pessoas demonstra como uma energia negativa. Porque tudo aquilo que a gente nega dentro da gente é aquilo que a gente mais ressacha. Então, a partir do momento que a gente aceita a nossa energia negativa, a gente começa a olhar de uma outra forma também para essas entidades, essas energias que trabalham. Por quê? Uma das coisas que é extremamente importante a gente entender é que um ser búdico não vai conseguir trabalhar numa energia dos Exus. Uma energia tão densa, né? Que é uma energia de muita dor, que é uma energia de muita mágoa, que é uma energia de muita revolta. E é isso que traz, quem né? está nesse sofrimento, né, um espírito, ele não vai conseguir se conectar com uma energia bonita, elevada, ele não vai ver. Então é mais fácil para a espiritualidade trazer esses seres com uma consciência dessa dor que se elevaram e que eles continuam trabalhando lá. Exatamente, é muito o que traz no livro, né? Tem um certo momento que acontece uma reunião, e essa reunião, quando eu leio sempre, eu choro, que nem criança, porque traz essa parte da redenção, né? Então ele começa a trabalhar para a luz estando na sombra, né? Na sombra, o que seria a sombra? As sombras da nossa ignorância, as sombras das nossas dores, as sombras das nossas mazelas. Isso é sombra. Não quer dizer que é um lugar horrível, maravilhoso, aquela coisa toda. Mas é a sombra. Quando a gente está na nossa sombra, a gente vê que o nosso mundo é um caos. Então, para mim, ele é um mestre, né? Que ensina muito sobre a parte do ego negativo, né? Então, a história é linda. Leiam. Que legal. E agora vamos finalizar aqui o nosso bate-papo com a Márcia trazendo sobre essa parte, né, da Maria Madalena. Que é o casal 20. Que é o casal cósmico. O casal cósmico. E eu trouxe essa rosa para que representasse Maria Madalena, né? Sim, Maria Madalena é uma energia do vermelho. Do vermelho, das mulheres de vermelho. Inclusive, vim com a meu manto de Maria Madalena. Então, Maria Madalena, na nossa história bíblica, ela foi taxada como prostituta. A gente entende a história de Maria Madalena lendo a Bíblia e o que foi nos ensinado até hoje, que Maria Madalena era uma prostituta, era uma mulher da vida, era uma mulher que não merecia créditos. Mas a história ela esconde o que o patriarcado fez com as mulheres. Era muito difícil para a igreja na época e hoje também dizer que uma mulher do tamanho de Maria Madalena pudesse ser quem ela era no tempo que ela viveu. E aí, nessas escritas sobre a vida de Jesus, não se podia dizer o que Maria Madalena foi, porque para os homens, para o machismo na época, seria uma humilhação muito grande. E aí, então, um papa, na época, resolveu descrever Maria Madalena como uma prostituta. Né? E isso
e isso se levou para a história, porque era muito difícil dizer a grandiosidade dessa mulher na vida de Jesus. Antes eu falava, né, do casal crístico e da densificação de Jesus Cristo para a chegada na Terra. E a missão dele era muito gigante, né? A missão dele era a missão do amor. E para que ele realizasse essa missão, ele precisava da chama gêmea dele, da alma gêmea, né? E a chama gêmea dele faz parte da mônada, isso a gente pode conversar em outro momento, né? Mas Maria Madalena precisava vir trazer essa força para ele, trazer esse equilíbrio na missão dele na Terra. E da mesma forma que ele densificou, ela também densificou, né, para viver isso. E estudando a história de Maria Madalena, ela foi uma mulher que foi preparada desde criança para viver a missão dela. Já se sabia que ela teria uma missão. E ela, então, cresceu com isso e sendo preparada, e aos 12 anos ela foi iniciada na escola de Ísis, né, na escola da deusa Ísis, nas iniciações de magia e da magia sexual, né, da magia do amor, e por isso ela foi taxada como uma prostituta, né, porque ela, quem trabalhava com essa energia magística na época, e os homens não entendiam essa energia toda do feminino, por isso ela foi taxada como prostituta. Por isso, na história, a gente conhece ela como prostituta. Existe um certo rótulo que já vem dessa ideia do processo da Bíblia, que é do pecado original. Do pecado, né? E o que esse pecado original é? Quando um homem ou uma mulher tem uma relação. Não faz sentido isso, né? Ter essa ideia de um pecado até porque, original. na verdade, a energia da deusa Ísis com relação ao ato sexual, ele era extremamente elevado. Né? As sacerdotisas... Não é essa banalização não que é a essa gente banalização tem, de né? hoje. As sacerdotisas de Ísis, o objetivo delas conhecerem a energia sexual não era para o ato sexual, mas sim para, com esta energia, desenvolver plantas, que seria a frutificação, né? Dançando, usando o canal físico. E quando essas mulheres, as sacerdotisas, tinham relação sexual, ainda assim elas tinham um oráculo, aonde neste oráculo ainda vinha e dizia, olha, você terá um filho do fulano, porque esta pessoa tem este canal mediúnico, esta família vai trazer, e você como sacerdotisa vai ser um portal para ajudar. Então, não tinha essa coisa, mas eu gosto do fulaninho. sobre isso? Mas é interessante porque, né, Jesus era o divino masculino, Isso, né, e Maria Madalena era o divino feminino. Só que, para a época, eles não aceitavam isso. Exatamente. E não aceitavam a mulher. Né? E hoje ainda a gente vive essa busca, né, incessante pelo respeito às mulheres. E essa magia de Ísis, essa magia sexual que foi transmitida a Maria Madalena a partir dos 12 anos de idade, fez com que a história dela fosse muito deturpada. E o interessante é que as iniciadas em Maria Madalena, as iniciadas na deusa Ísis, elas usavam uma serpente como bracelete. E, de novo, a serpente, né, como proteção, como símbolo da sexualidade, como símbolo, né, da elevação da Kundalini, né, de novo nisso. Então, essas mulheres que usavam esse bracelete, elas eram deturpadas, né, na sua história. E o que aconteceu foi isso com Maria Madalena, mas ela
Ela era uma mulher de origem não humilde, né? Ela tinha dinheiro da família, Muito. tanto que foi ela quem financiou Ai, eu adoro essa parte. a história de Jesus, né? Todos os feitos, as viagens, tudo que foi necessário para a pregação de Jesus, Era ela que bancava. Uma excelente administradora, né? Ela era... Não, e quebrando completamente. Tu imagina para a igreja, para qualquer religião, uma mulher bancar isso, né? E ela não levava só Jesus, ela levava os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos. Mais os outros, né? Porque sempre tinha alguém mais íntimo e desses 12 apóstolos. Os pais dela tinham esse poder aquisitivo e cederam para ela porque era a missão. Todo mundo sabia, né? Eles sabiam, né? E Maria Madalena, ela, depois da crucificação de Jesus, né, ela foi embora para a França, ela foi fugida para a França, e aí entra a história que a gente conheceu há um tempo atrás, eu não lembro quantos anos atrás, mas que chocou muito a partir do livro do Dan Brown, né, que é o Código de Da Vinci, onde Dan Brown conta a história de Maria Madalena. Naquele livro ali tem? Isso, a história de Maria Madalena está nesse livro, o Código de Da Vinci. E eu acho incrível esse livro. E ele conta, então, da linhagem de Maria Madalena, porque a gente tem a ideia, né, que o casal crístico, eles... cada um viveu a sua história, mas eles tiveram a história deles e a vida deles, né, como casal. E quando Maria Madalena, então... Eu lembro que esse livro é muito ressachado, né? Ele vai embora, porque ele fala do Santo Grau, e o Santo Grau é o sangue real. E dizem que quando Maria Madalena foi embora para a França, ela carregava no ventre dela, né, o sangue real, o sangue de Cristo. E eu me arrepio inteira falando disso. E então Maria Madalena não foi a mulher que a gente conhece. E eu peço que as pessoas busquem isso. Ela foi agora 1954, eu acredito. Só foi não, 1954 não, minto. 2006, ela foi... A história dela na Igreja Católica foi olhada com bons olhos. Com bons olhos. E aí se dedicou o dia 22 de julho para Maria Madalena, como santa, né, da Igreja também. Mas olha quanto tempo depois para se entender que uma mulher poderia ter esse papel na vida de Jesus. E ela foi muito oprimida também pelos apóstolos, né? Sim. Que pelo porque ego era uma energia deles... extremamente masculina, né? Pelo ego deles, eles não aceitavam, porque Maria Madalena era a discípula de Jesus. Ela era a mulher de Jesus. E ele confiou a ela muitas coisas que ele não confiou aos apóstolos. Então, tinha uma briga de ego muito grande entre os apóstolos. Inclusive, até agora nessa série, né? É visível. Eu achei fantástico. Uma das coisas que mais se traz nessa série é o ego deles. É o ego deles. Né? Então, é tão bonita a conversa, quando eles começam a conversar, é uma troca gigantesca. E eles brigam o ali tempo já todo. É a cura deles, né? Isso é importante, né? A necessidade do falar. Do falar. E Simão Pedro foi um dos que mais teve esse ego inflamado contra Maria Madalena. Ele não aceitava ela, porque ele não aceitava que Jesus, que o mestre, confiasse a ela segredos porque ela era uma mulher, né? E quando Maria Madalena foi, então, depois da crucificação, ela foi embora para a França, ela levou com ela todos esses ensinamentos.
né? E esses ensinamentos, eles estão no Evangelho de Maria Madalena e nos apócrifos de Maria Madalena, que é muito importante, muito interessante ler para entender essa história. E é a visão, de novo, de Maria Madalena segundo aquela história que aconteceu. É ela contando a história dela, né? Ela... E o que eu acho muito interessante a gente falar sobre, então, essa história, ela não tem muita... É difícil da gente achar essas informações. Quem tiver interesse, assim, vai ser uma busca, porque ali está... estamos em 2024 e ali está muito, muito natural o que realmente era, né? Porque no decorrer desses séculos sempre foi mudado o que está dentro da Bíblia e ali não. Ali então tá... é por isso que foi, né? E existem outros evangelhos, outros apócrifos, né, escritos que não entraram na Bíblia e que têm a história mais real do que aconteceu. Então, Maria Madalena, ela é o divino feminino, ela é o poder do sagrado feminino, ela é o resgate desse sagrado feminino, né? E dessa busca das mulheres pelo seu lugar, de novo, pelo seu espaço, e por, de novo, buscar esse poder dentro de si, dentro das suas almas, das suas consciências, né? Ela é o supra-sumo do sagrado feminino, né? E hoje tem se falado muito de Maria Madalena por isso, né? O resgate do sagrado feminino. Né? Chegou a hora de dar valor a isso, de se buscar de novo na história o valor da mulher, o valor desse sagrado. E não essa banalização que existiu pelo patriarcado, pela história e pela própria igreja. E eu gostaria de trazer um adendo aqui também, sobre, que não é uma dos mestres que a gente vai falar, mas é sobre Mãe Maria, né? Uma das coisas que as pessoas não param para pensar é que para Jesus Cristo ter vindo à Terra, ela tinha que vir por um portal. E esse portal tinha que ter culhão e moral tão ou mais elevada do que Jesus. E Mãe Maria foi esse portal. Então ela também era uma mulher que tinha muito conhecimento e uma energia elevada, né? E que também é deturbada. Né? Agora Jesus não era o primeiro filho dela. Não. E hoje eu trouxe essa taça representando um cálice, né? Em homenagem também a Maria Madalena, ao feminino, às mulheres, que representa o útero feminino, né? E representa essa energia sagrada que a gente tanto busca. Tanto hoje, os homens quanto as mulheres precisam resgatar esse seu feminino, né? Mas principalmente as mulheres, né? Resgatar esse feminino. E para mim, essa representação desse cálice com essa rosa é a representação do feminino de novo ressurgindo, de novo florescendo, florindo, né? Na minha visão, principalmente quando eu faço trabalho de sagrado feminino, eu falo sobre isso. O quanto hoje a mulher precisa olhar para essa energia, porque existem hoje, a minha visão pessoal quem mantém hoje o patriarcado é a energia da mulher em desequilíbrio. Então, que bom que tu trouxe essa taça e eu fico muito feliz. Né, eu trouxe a taça justamente por isso, para fazer esse fechamento, né? Esse fechamento de todos esses mestres que a gente falou, eles todos trazem o amor. E passaram pelo ego. E passaram pelo ego. E é a busca desse amor incondicional que todos os que a gente trouxe aqui
representam. E é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? É o despertar e a busca desse amor incondicional por todo mundo, porque se a gente não tivesse aqui, não tivesse um objetivo desse amor, a gente não estaria aqui, né? No Você Pode. Então é isso, gente. Muito obrigado, Márcia, Ei, Ana. delícia. Muito obrigado ao Gabi. E esse foi o nosso Chaves para o Despertar. Que você se motive sempre a buscar a sua espiritualidade. Curta, compartilhe o nosso podcast e nos dê sugestões sobre se você quer escutar mais sobre essa energia do sagrado feminino, do sagrado masculino e também sobre outras energias aqui. Muita gratidão e arro! Arro.